Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais um módulo do nosso curso sobre o QGIS. Então, esse vai ser o módulo 3 e nesse módulo a gente vai estar tratando de alguns temas, relacionados ao mapeamento temático com o QGIS. Vamos falar de algumas funcionalidades e algumas ferramentas que possibilitem, lá no final do trabalho, no final do curso, a gente está gerando um mapa. E esse mapa vai ser um mapa temático, né? Então, aqui, nesse módulo, a gente vai estar falando sobre algumas simbologias e rotulação, falando também da simbologia cartográfica, criando um shapefile manualmente. Vamos falar sobre a simbologia no QGIS, os tipos de simbologia que o software QGIS comporta, que são a simbologia SVG e QML, dica para escolha de cores para os mapas e também a toponímia, a rotulação, ou seja, as etiquetas dos mapas. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar aqui sobre alguns conceitos iniciais sobre a simbologia cartográfica. Primeiro, a marca conceitual, como por exemplo o epicentro de um terremoto, uma frente fria ou qualquer coisa que você deseja representar. Então, a marca conceitual seria o que você deseja mapear. Então, no caso aqui, como citou o exemplo, pode ser o epicentro de um terremoto, o avanço, por exemplo, de uma frente fria. E, em segundo, temos a marca gráfica. A marca gráfica é conectada ao conceito por um código ou uma convenção. Por exemplo, uma corrente fria é frequentemente mostrada por uma linha azul com triângulos espaçados regularmente apontando a direção do movimento. Então aqui temos duas partes, né? A marca conceitual, que é o que eu desejo representar, e a marca gráfica, que é o meu objeto, ou seja, o que eu utilizo para estar representando a minha marca conceitual. Então, nesse caso, a marca gráfica, ela deve assim estabelecer alguma referência de alguma forma com a marca conceitual. Vamos ver aqui alguns exemplos mais para frente na nossa aula. Aí, a simbolização cartográfica, ela oferece diversos tipos de modos de pensar, né? Então, aqui a primeira, ela estabelece uma relação. O que seria essa relação? Alguns símbolos nos mapas sugerem intuitivamente tipos gerais de dados. Então, por exemplo, aqui, eu estou representando alguma pandemia, no caso aí o Covid-19. O que eu posso estar utilizando para estar representando? Esses círculos aqui, onde o município que tem poucos casos, eu utilizo um círculo pequeno com um raio menor, e o lugar que tem muitos casos, eu posso estar utilizando o símbolo maior. Então, notem que há uma relação intuitiva entre a quantidade de casos infectados e o meu símbolo. Então, isso aí é bastante importante em um mapa para que eu possa estar melhorando, né, o seu entendimento. Outra aqui é com relação à semelhança, os símbolos, a simbolização cartográfica com relação à semelhança. Esses aviõezinhos sugerem, né, que são aeroportos. A semelhança apresenta uma particularidade nos dados. Então aqui eu posso estar descrevendo em um mapa locais como possíveis rotas de aviões, aeroportos, pistas de pouso, entre outras coisas que envolvem aí aviões. Eu posso estar utilizando esse símbolo. Por outro lado aqui, a semelhança, eu tenho também esses símbolos aqui que nos remetem a explosões, como por exemplo, lá nas guerras que estão tendo lá no Oriente Médio, no Irã, eu posso estar mapeando prováveis locais onde as bombas estejam caindo. Por um exemplo, eu posso estar, né, utilizando esse símbolo de explosão para indicar que naquela área é uma área de risco de explosão, ou seja, de queda de bombas. E por fim, temos as convenções. As convenções normalmente são padronizadas e elas caracterizam lugares. E essas convenções, simbolizadas aqui, por exemplo, representam templos religiosos, como igrejas. Aqui, essa cor azul pode representar rios, lagoas, ou seja, canais de água, né? Então, essas convenções, elas normalmente são padronizadas, e não importa o mapa nem o local onde você esteja visualizando esse mapa, que essa convenção cartográfica aí vai ser a mesma.
Aqui temos alguns exemplos de algumas representações cartográficas. Temos aqui um exemplo do bairro São Rafael, onde tem as ruas, temos aqui as indicações de cultura, casa cultural, temos as indicações de parques naturais, né? E bancos, praças e tudo mais. Esse aqui é um exemplo de um mapa que utiliza a simbolização cartográfica. Temos aqui o mapa de Londres, do ano de 2010, 2011, com os principais pontos turísticos. Temos aqui os parques, os nomes das ruas, a localização no mapa. Cada número desse indicado no mapa significa um local diferente. Aqui tem uma legenda onde você pode estar indicando aqui e se localizando melhor no mapa. Aqui temos um mapa de Las Vegas, onde temos aqui principais pontos turísticos. Eu posso aqui, através desse mapa, estar elaborando um roteiro turístico ou divulgando o meu trabalho, caso eu trabalhe com turismo, alguma coisa nesse sentido. Esse tipo de mapa aqui é bastante interessante. E por fim, temos aqui algum caso, um número de casos, por exemplo, de uma epidemia, de uma pandemia, onde quanto maior o tamanho do círculo, maior o número de casos. Então aí estabelece uma relação de semelhança, né, com o que está sendo representado no real, ou seja, o que está sendo representado no dia a dia ali do local. Esses aí foram alguns exemplos dos mapas. Então, cada mapa tem sua particularidade, cada mapa tem a sua função, cada mapa tem um objetivo a ser cumprido. Falando aqui um pouco da simbolização cartográfica, temos aqui as classificações dos símbolos. Primeiro, os símbolos cartográficos podem ser classificados de acordo com a dimensão espacial. Pode ser símbolos pontuais, símbolos lineares e símbolos zonais. Depois, eu vou estar especificando e falando melhor cada um deles. Os símbolos também podem ser classificados conforme a sua forma. Temos os símbolos geométricos, os alfanuméricos e os pictóricos. Então aqui, né, sintetiza quais são os tipos e bem como as suas classificações dos tipos de pontos, dos tipos de símbolos que a gente tem. Primeiro aqui, os símbolos pontuais, usados para identificar a localização e identificação de feições geográficas de pequenas extensões territoriais, em relação à escala do mapa. O aspecto da escala é importante, pois em uma escala de 1 para 1 milhão, por exemplo, uma cidade de pequeno porte será representada por um símbolo pontual, mas não ocorrerá o mesmo numa escala de 1 para 10 mil. Então, símbolos pontuais, como por exemplo aqui temos o marcador de localização que está marcando a empresa Alesi Teodolini, nota-se que quando a escala do mapa é menor, como por exemplo a de 1 para 1 milhão, o meu símbolo ele fica maior e ocupa um maior local, um maior espaço no mapa. Quando a minha escala é menor, como por exemplo na 1 para 10 mil, eu já tenho aqui mais detalhes do meu mapa e o símbolo fica um pouquinho menor, mas representando o mesmo local, a mesma empresa. O aspecto da escala é importante porque dependendo da escala que eu utilizo, o meu tamanho do meu símbolo ele vai se alterar conforme essa escala, de forma que fique proporcional, né, com o que eu estou lendo. No caso aqui, dessa escala maior, o meu escrito do meu nome da minha empresa está comparado ao tamanho do nome da cidade de Guarulhos. Nesse caso aqui, o nome da empresa está comparado ao nome do bairro. Então, assim, há uma relação entre a escala e o tamanho do meu ponto, né? O tamanho do meu símbolo. Aqui temos outros exemplos dos símbolos lineares. Usado quando as feições a ser representadas têm característica física linear, tais como vias e hidrovias, um dos exemplos. Outro caso é a linha que define o limite de uma área, como por exemplo limites de florestas, linhas costeiras, margens de rios, limites administrativos, e podem ser considerados como símbolos lineares separados de área. Então, os símbolos lineares, como o próprio nome já diz, ele é uma linha que define, que mostra alguma coisa. Nesse caso aqui temos as linhas de divisas do país, limites aí territoriais nacionais, no caso do Brasil. Temos aqui as divisas, né, dos estados. Temos aqui as rodovias que cortam o país. Desse lado de cá,
temos os limites aqui do estado de São Paulo, temos as representações dos rios, representações aqui das divisas das cidades e também das rodovias. Então, esses são exemplos de símbolos lineares. Em seguida, temos os símbolos zonais, que é representado, né, por polígonos. Os símbolos zonais, usados para representar feições de áreas consideravelmente extensas. Ou seja, então, esse tipo de simbologia, esse tipo de símbolo, é utilizado para representar áreas grandes. A forma e a superfície do símbolo da área são determinadas pelas características da feição do terreno e pela escala do mapa. Então, o tamanho do meu símbolo, ou seja, o tamanho da minha feição, vai depender da minha escala do mapa. Por exemplo, os símbolos de áreas podem representar unidades administrativas tais como municípios, distritos, estados, países, fenômenos contínuos abruptos, bem como a área não administrativas, como o clima e relevo. Então, além de esse tipo de simbologia ser utilizado para determinar tamanhos de cidades, usado para determinar regiões, estados, países, ele pode ser utilizado também para representar climas, usado para representar tipos de solo, tipo de vegetação, tipos de biomas. Então, nesse tipo de símbolo, ele é muito utilizado para representar porções grandes. Então, por isso, denominados símbolos, né, zonais. Temos também os símbolos geométricos. Símbolos geométricos ou abstratos são símbolos com uma forma regular, tal como um círculo, um quadrado, um retângulo ou um hexágono. Normalmente, eles representam alguma figura geométrica. São puramente arbitrários em relação ao seu referente, ou seja, não há símbolos iguais em um mapa, quando se usa esses símbolos geométricos. Aqui temos os exemplos de pontos de apoio de aerolevantamentos, né? Levantamentos feitos com drones ou com aeronaves aí tripuladas. Além dessas cruzinhas aqui, existem outros tipos de pontos que podem ser usados e cada um aqui representa uma coisa diferente. Por isso, eles não podem ser iguais, porque senão aí haveria confusão entre os símbolos, né? Você não saberia o que cada um está representando. Uma grande vantagem desse tipo de símbolo é que ele pode ser facilmente desenhado, correto? Porque ele não exige habilidades aí técnicas de desenho para ser desenhado, porém ele apresenta desvantagem de o usuário não entender perfeitamente o que ele significa. Então você tem que aí criar uma legenda, criar uma tabela onde você especifique o que cada um símbolo significa para que o usuário entenda o que está sendo representado ali. Temos também os símbolos alfanuméricos. Símbolos alfanuméricos são aqueles compostos por letras ou números, ou os dois, frequentemente abreviados, são utilizados para dar a identificação das feições específicas, como por exemplo aqui, ó, escala, simbolizado pela letra E, e correio, simbolizado pela letra C. Normalmente utilizado em códigos, letras e números, são frequentemente usados em mapas de recursos naturais, tá? Como em mapas de solo, mapas geológicos, mapas de vegetação, porque normalmente esse tipo de mapa, esses mapas com grande conteúdo geológico, biológico nesse sentido, eles apresentam nomes grandes, né? Cada tipo de solo, por exemplo, como o exemplo desse mapa aqui, ele apresenta uma característica, ele apresenta um nome diferente. Então eu tenho aqui uma feição relativamente pequena para um nome grande, que é o meu nome do solo, o nome que apresenta as características do solo. Então por isso é que são usadas as abreviaturas. Então, como nesse exemplo aqui, eu tenho aqui um mapa de localização de uma cidade, por exemplo, e nesse sentido aqui, eu percebo que se eu colocasse o nome completo, por exemplo, do meu estabelecimento comercial aqui, poluiria muito o meu mapa. Então, por isso, ele optou, por exemplo, aqui por utilizar o número 3, que representa o local tal, né? Então, eu não necessito estar aqui escrevendo por extenso o meu nome completo. É um artifício que se utiliza para deixar o mapa assim, de forma mais de fácil entendimento e que não polua tanto o mapa com escritas grandes.
Temos aqui também outros tipos de simbologia cartográfica, são os símbolos pictóricos. Alguns símbolos são muito próximos da realidade, ou seja, o desenho deles representa perfeitamente o que aquilo significa. Outros passam por uma certa simplificação, que podem ser semelhantes ao referente, porém podem ser variados de acordo com o estilo. São muito populares em mapas de uso público, edifícios públicos, estações ferroviárias e aeroportos. São algumas das feições representadas por esse símbolo, como por exemplo, aqui o símbolo de ambulância, símbolo de avião, telefone, restaurante. Aqui temos alguns outros símbolos também pictóricos, porém aqui que pode ter algum significado especial dentro do meu mapa. Aqui temos um outro que significa assistência técnica para veículos, por exemplo. Então, esse tipo de simbologia são autoexplicativos e nem sempre havendo necessidade de legenda. Então, uma grande qualidade desse tipo de símbolo aqui é que eu não preciso colocar aqui uma legenda, porque todo usuário que chega aqui entende e vê que isso aqui é uma ambulância, que é um avião. Então, não é necessário estar escrevendo do lado o que cada coisa significa. Mas é um símbolo que, dependendo, ele já necessita de uma habilidade a mais na questão de desenhos. No software QGIS, isso não é o problema, porque ele já fornece alguns desenhos que você pode estar apenas inserindo no seu mapa. Desenhos já prontos, símbolos prontos que você pode estar inserindo no seu mapa. Então foi isso, essa foi a nossa aula, trazendo apenas alguns conceitos iniciais da simbolização cartográfica, algo assim que vai possibilitar a vocês a ter um entendimento melhor quando vocês estiverem criando o seu próprio mapa. Então, quando eu tiver um mapa, a partir dessa aula eu posso perceber que cada símbolo significa alguma coisa e qual a melhor forma de você estar representando o que você deseja mapear, como, por exemplo, eu posso estar melhor representando uma chuva, uma frente fria, um rio, como que eu posso estar representando isso. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar respondendo.